Pronto, pessoal. Está projetado aqui o material, certo? Nós vamos começar trabalhando agora pela manhã. Todos conseguem me escutar bem? Sim. Eu sim. Ok. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Podem me interromper, não tem problema algum, ok? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a falar sobre regra da cadeia, mas antes de eu colocar aqui a regra da cadeia propriamente dita, eu vou fazer uma revisão teórica do que seria a composição entre duas funções. Por quê? Porque a regra da cadeia, ela é uma regra na teoria de derivadas, cuja finalidade é derivar funções compostas, certo? Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma composição, como é que funciona uma composição entre funções. Entendido essa parte, certo? A gente passa a apresentar essa fórmula, né, que é chamada de regra da cadeia, também chamada de derivada da função composta, certo? Então, se alguém estiver aí com algum livro de cálculo, dependendo do autor, essa regra que nós vamos estudar hoje, ele pode chamar tanto de regra da cadeia, que é a maneira mais comum, como ele pode chamar também de derivada da função composta, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre composição entre funções. O que seria a composição entre duas funções? Eu trouxe aqui, pessoal, para a gente tentar entender melhor o que significa compor duas funções, eu trouxe exemplos, certo? Porque, às vezes, quando a gente fala sobre esse conteúdo de um modo geral, isso causa mais dificuldade para o aluno entender, certo? Então, eu preferi aqui trazer exemplos mostrando como é que a gente faz a composição quando a gente tem duas funções. Então, vamos aqui, por exemplo, aqui nesse item A, tá? Notemos que aqui nós temos duas funções aqui. A primeira função que eu chamei de f de x e a segunda função que eu chamei de g de x. A função f de x, ela está definida como sendo x ao quadrado, tá? Então, a primeira função dada aqui é f de x igual a x quadrado. A segunda função, que eu estou chamando aqui de g de x, ela é dada agora por um polinômio de grau 3, né? A g de x é igual a x3 mais 2x menos 3. Então, o que seria a composição da função f com a função g? Geralmente, pessoal, a composição a gente denota dessa forma aqui, ó, f bola g de x. E para não ficar essa notação gigante, a gente chama essa composição de uma função h de x. Tá? Então, quando eu escrevo h de x igual a f bola g de x, eu estou me referindo a uma composição entre a função f e a função g. E, por definição, essa função f bola g de x, ela é definida como sendo f de g de x. Agora, vamos entender o que significa escrever f de g de x. Ok? É simples, pessoal. Olha só. Vamos pensar aqui da seguinte maneira. Inicialmente, vamos olhar aqui apenas para a função f de x. F de x igual a x2. Se eu perguntasse a vocês aqui, pessoal, qual seria o valor de f de 3? Quanto é que seria o valor de f de 3? Alguém poderia me responder? 9. Exatamente. F de 3 é igual a 9. Por quê? Ora, porque quando você coloca f de 3, você está colocando o 3 no lugar da variável x. E a função f de x, ela é definida como sendo x quadrado. Então, ao colocar o valor 3 no lugar de x, você vai colocar o 3 aqui também na regra que define a função f. Portanto, o f de 3 é 3 ao quadrado, que é 9. Certo? Então, pessoal, se você consegue entender essa conta, né? Se, por exemplo, vamos fazer outro agora. Por exemplo, aqui, f de 5, número 5. Quanto é o f de 5? Vai ser 25, né? Porque você coloca no lugar do x
um valor 5. E aí calcula, 5 ao quadrado, 25. Se você consegue compreender esse cálculo, pessoal, com números, você basta repetir esse raciocínio com a função g de x. Então, quando eu escrevo f de g de x, eu estou dizendo que aonde tinha a variável x, a função g de x tomou o lugar. Então, vamos olhar aqui. Vocês estão vendo o cursor na tela do mouse? Professor, é só Sim, quando professor. o cursor está abaixo. Quando está na imagem, a gente não consegue ver. Não A não consegue ser que ver. tu selecione. Tenta selecionar isso lá para a gente ver. Vamos ver. Aqui deu Pronto. certo? Dá certo. Agora a gente vê o selecionado. Pronto, beleza. Vamos prestar atenção aqui. Olha só, pessoal. Quando eu escrevo aqui, ó, nessa parte que eu selecionei, f de g de x, né? Tem o h de x igual a f de g de x. A função g de x, ela está assumindo o lugar do x da função f. Por isso que na segunda igualdade eu estou escrevendo f de quem? De x3 mais 2x menos 3. Que é a expressão justamente que define a função g. Eu estou só retirando a g de x e no lugar da g de x eu estou colocando a regra que a define. x3 mais 2x menos 3. E aqui, pessoal, eu faço a mesma continha olhando para essa expressão como se fosse um número. Então, o que é f aplicado a x ao cubo mais 2x menos 3? Aonde vai ter a variável x da função f, você vai substituir por essa expressão. É por isso que no final fica x ao cubo mais 2x menos 3, tudo elevado ao quadrado. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Sim. Se não estiver acompanhando, eu posso ir aqui para a mesa digitalizadora e talvez escrevendo fique melhor. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês a mesa digitalizadora. Eu vou tentar fazer essas composições aqui na mão para ver se isso vai facilitar a vida de vocês. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Vocês conseguem ver, pessoal, a mesa digitalizadora? Sim. Sim. Ok. Deixe-me colocar aqui o exemplo que tem no material, tá? Então, vou colocar aqui o exemplo A. E aí nós temos assim, ó, f de x igual a x quadrado. E a função g de x, se eu não me engano, salvo engano, é x a terceira mais 2x menos 3. Pronto. É isso que nós temos aí no item A. Agora vamos notar o seguinte, pessoal. Inicialmente eu perguntei a vocês o seguinte, pessoal, o que seria f de 2? Né? Seria f do número 2. Como é que é feita essa conta? Certo? Essa conta é feita assim. Você pega o número 2 e coloca no lugar do x. Né? O x que está aqui, ó. Certo? Você faz x igual a 2. E, obviamente, quando você faz x igual a 2, em toda a expressão da f de x, onde aparecer o x, você vai colocar 2. Então, o f de 2 é quanto? 2 ao quadrado, que dá 4. Se eu perguntar agora, quanto é f de 10? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer x igual a 10. Então, f de 10 vai ser 10 ao quadrado e vai dar 100. Certo? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Não. Muito tranquilo, né? Bom, agora vem a perguntinha. E como é que eu calculo f de g de x? Olha, pessoal, g de x é uma função e ela é dada por esta regra aqui, ó. X ao cubo mais 2x menos 3. Quando eu peço para você calcular f de g de x,
eu estou pedindo para você fazer a mesma coisa que você fez para calcular f de 2 e f de 10. Então, o f de g de x, certo? Que geralmente a gente denota assim, ó, essa composta, por notação, a gente denota assim, ó, f bola g de x. Isso é notação, certo? Como é que a gente calcula f de g de x? A gente faz assim, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez para o número 2 e o número 10. A gente faz g de x ao quadrado. Por quê? Porque você substitui o x pelo g de x. E aí, o que é que vai acontecer? Você agora vai aqui, ó, substituir a expressão de g de x. Portanto, vai ficar x à terceira mais 2x menos 3, tudo isso ao quadrado. Então, pessoal, essa expressão aqui, a gente diz que ela é a composição, é uma composição aqui entre as funções f e g. Ok, pessoal, deu para entender direitinho isso aí? Vocês estão com dúvida? Eu entendi. Todos acompanharam, gente? Alguém ficou com dúvida? Eu entendi. Beleza. Vamos fazer o contrário agora. Ao invés de a gente calcular f de g de x, vamos calcular g de f de x. Tá? Então, a conta agora é essa. G de f de x. Tá? Que a gente aqui, nesse caso, denota assim, ó. G bola f de x. A ideia, pessoal, aqui é exatamente a mesma. Ou seja, o f de x, ele vai assumir o papel do x na função g de x. Então, por exemplo, quando você escreve assim, ó, g de f de x, aí você vem aqui para essa regra agora, que define a g, ó. Você vai no lugar da variável x e troca o x por f de x. Consequentemente, aonde tem a variável x, você vai colocar f de x. De tal forma, pessoal, que g de f de x vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar f de x ao cubo mais 2 vezes f de x menos 3. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? E o que é que a gente faz agora? Ó? Substitui aqui a expressão da f de x. Então, a f de x vale quanto? X quadrado. Então, fica x ao quadrado ao cubo mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 3. E aqui você resolvendo, né? Que você multiplica, ó, 3 por 2, então vai dar x à sexta, mais 2x quadrado menos 3. Então, essa expressão aqui, pessoal, ela é justamente a composta de quem? Da G com a F. Alguma dificuldade nisso, pessoal? Não, ainda não. Super tranquilo, né? A gente precisa entender primeiro a composição entre funções para que a gente possa falar sobre a regra da cadeia. Eu quero ainda bater mais ainda nessa tecla, certo? Vamos colocar aqui outro exemplo. Alguém pode me falar aí as funções do item B? Eu coloquei A, B, C, eu acho que até a letra D. Eu não vou falar, professor, porque eu perdi a lista, por causa que eu troquei de celular. Perdeu a lista? Perdi a lista. A B, professor, se eu não me engano aqui, é se f de x igual a seno de x? Isso. Certo. Igual a E seno a de G? x. G de x igual x ao quadrado mais x. Então, a função composta igual a x, f de g
Não, eu só quero essas igual a funções. HX. Eu só quero certo. essas funções. A gente vai fazer as continhas agora partindo delas, certo? Porque aí no material eu coloco já a resposta, né? Então vamos lá, pessoal. Ó, mesma coisa. Nós vamos fazer aqui exatamente a mesma coisa. A nossa pergunta é: quem é f de g de x? Ou seja, isso aqui é a composição da função f com a função g, tá? Isso aqui é f bola g de x. Mesma coisa, pessoal. O que é que vai ser feito? Vou colocar aqui f de g de x. No lugar da g de x, aqui, ó. Primeiro, você troca x por g de x, né? Já que a f de x é seno de x. Então, você troca x por g de x. E agora você usa a regra que define a função f. Então, aonde tem x, você coloca g de x. Então, vai ficar seno de g de x. Certo? E você pode escrever isso de que forma? Você escreve isso assim, ó. Seno, no lugar do g do x, ó a expressão. x2 mais x. Certo? Você poderia também, pessoal, fazer assim, ó. F, você poderia também fazer assim, ó. De g de x, você escreve assim, ó. F, e aqui já substitui a expressão da g. Então, ficaria f de x2 mais x. E o que é que acontece agora? Agora é só você olhar a regra que define a função f. Tá? Então, vai ficar o quê? Seno do que aparece aqui, ó. No caso, x2 mais x. Então, você tanto pode fazer dessa maneira, como pode fazer dessa maneira. Certo? Então, pessoal, a composição entre duas funções é uma operação muito simples. Se você quer calcular f de g de x, na prática, o g de x vai substituir a variável x na definição da função f. Certo? Como é que seria agora a composição g de f de x? Vamos supor que a gente agora queira calcular isso aqui, ó. Tá? Aqui é a g bola f de x. Então, como é que a gente faz essa conta aqui, ó? G de f de x. Nós podemos fazer da seguinte maneira, pessoal, ó. Um caminho seria, no lugar da f de x aqui, ó, você já poderia substituir quem é a f de x, que no caso aqui é seno de x. Então, fica g de seno de x, certo? E agora? Agora você vem para essa regra aqui, ó, substituindo a variável x por seno de x. Onde tem x, coloca seno de x. Então, aqui vai dar seno de x ao quadrado mais seno de x, né? Porque se eu coloquei aqui, ó, no lugar desse x aqui, se eu coloquei seno de x, então eu vou colocar seno de x aqui, seno de x ao quadrado, e seno de x aqui também. E geralmente a gente escreve aqui dessa maneira, né? Seno ao quadrado de x mais seno de x. Então, está aí a composição da g com a função f. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Estão acompanhando direitinho, por quê? Eu estou perguntando. Porque para a gente entender a regra da cadeia, pessoal, a gente precisa primeiro entender essa composição. Tá? Então, vamos aqui fazer um terceiro exemplo. Vamos reforçar mais a definição da função composta. Alguém poderia me passar aí o item C? Quem é a f de x? Fx igual raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x. Ok. E quem é a g de x? X à quarta mais 3x ao quadrado.
x à quarta mais 3x ao quadrado. Beleza, pronto. Vamos agora fazer a composição de f com g. Então, quem seria f de g de x? A perguntinha é essa, mais uma vez. Isso aqui é a composição de f com g. Certo? Mesma ideia sempre, tá, pessoal? Ó, quero calcular f de g de x. O que é que eu faço? Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Coloco f. No lugar aqui da g de x, ó, eu coloco a expressão que define a g de x. X à quarta mais 3x quadrado. E agora o que é que eu faço? Agora aqui, pessoal, eu uso a regra que define a f. É só substituir a variável x por x à quarta mais 3x quadrado. De tal forma que isso vai ficar como? Ó, então eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de x à quarta mais 3x ao quadrado. Ok, pessoal? Super simples. Então, essa função aqui, ó, é a composição, é a composta, né? Também podemos dizer assim, da f com a g. Como é que seria a g de f de x? Isso aqui é g bola f de x. Como é que seria a g de f de x? Mesma ideia. G de f de x, você vai fazer o quê? Ó? G, no lugar da f de x, escreve a regra que define a f. Você pode botar aqui raiz quadrada de x. E agora o que é que faz? Agora usa a regra que define a g. Você vai trocar o x, ó, por raiz de x. Então, troca aqui, aqui e aqui. De tal sorte que vai ficar raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x elevado a 4, mais 3 que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado. Beleza, pessoal? Obviamente que se você usar aqui propriedades envolvendo radiciação, você pode melhorar essa expressão. Certo? Você pode melhorar essa expressão. Mas eu vou parar por aqui. Caso você quisesse continuar, você poderia colocar aqui, no lugar de raiz quadrada de x elevado a 4, você poderia colocar x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, colocar módulo de x. Tá? Mas eu não vou escrever essas expressões aqui. Eu vou parar por aqui. Ok? Dúvidas, pessoal, com relação a o que significa a gente fazer uma composição entre duas funções? Não. Se alguém tem dúvida... Parece tão simples. Oi? Eu estou compreendendo, na sua explicação, estou compreendendo tudo. Não sei se na hora de fazer o exercício vai estar do mesmo jeito. Não, vamos lá. O que eu estou fazendo agora, nesse primeiro momento, a gente ainda não chegou na regra da cadeia. Eu estou apenas revisando a composição entre duas funções, né? Que é um conteúdo que geralmente a gente estuda lá no ensino médio, mas é essencial a gente fazer a regra da cadeia, certo? Então, primeiro vamos treinar aqui a composição. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a regra da cadeia propriamente dita, e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com a regra da cadeia. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, pergunta. Se não, vamos prosseguir. Pode prosseguir. Então, vamos lá. Deixa aqui, pessoal. Eu vou tentar baixar aqui o meu... Aqui para eu ver aqui. O meu material, para eu usar, justamente quando eu for fazer a regra da cadeia, eu usar aqui os exemplos que eu coloquei no PDF, né? Para não ficar uma misturada grande, tá? Eu quero discutir os exemplos do PDF para quando vocês forem estudar em casa, você ter a aula em que foi trabalhado exatamente os exemplos do material que eu divulguei para vocês. Certo? Então, vamos agora falar sobre a regra da cadeia. Tá?
O que é que diz a regra da cadeia? Vamos aqui escrever um pouco sobre a regra da cadeia. Regra da cadeia. Vocês me perdoem aí, pessoal, a grafia, porque quem já tentou escrever em mesa digitalizadora sabe que é um desafio, né? Não é fácil escrever em mesa digitalizadora. Vamos lá. Pessoal, vamos supor o seguinte, tá? Vamos admitir que nós temos a seguinte função. H de x, e que essa função h de x, ela seja exatamente, tá, a composição entre uma função f e uma função g, ou seja, f de g de x. A pergunta que a gente faz é: como a gente calcula a derivada dessa função h? Né? E mais, como é que eu calculo a derivada da função h utilizando a derivada da função f e da função g, já que a função h ela é definida pela composição da f com a g. Certo? Então, a regra da cadeia, pessoal, é justamente uma fórmula que dá a derivada dessa função h. Certo? Então, eu estou colocando aqui quem seria h' de x, né? A derivada da função h de x. Então, a regra da cadeia nos diz o seguinte. Nos diz que a derivada da função h, estou usando aqui a notação linha, né? h' de x. A regra é essa. Vai ser a derivada da função f aplicada à função g de x vezes a derivada da função g de x. Pronto. Essa fórmula aqui é uma das fórmulas que identifica a regra da cadeia. Certo? Obviamente que aqui eu não vou estar preocupado em demonstrar essa fórmula, tá? A demonstração é uma demonstração que vai exigir muito de vocês e também isso aqui é conteúdo de cálculo 1. Então, o meu objetivo maior aqui é fazer vocês aprenderem a utilizar essa regra ou a outra, né? Que outra, professor? Usando a notação de Leibniz. Tá? Então, você pode, para calcular a derivada da função h, você pode utilizar essa fórmula ou também pode utilizar uma outra fórmula, né? Que é equivalente a essa, obviamente, só que com uma notação diferente. Certo? Eu até prefiro a outra notação do que essa. Mas como vocês podem estar estudando aí em livros e o autor pode abordar essa fórmula, então vamos trabalhar essa fórmula também. Mais adiante, vocês podem escolher qual fórmula vocês acham melhor. E, a partir daí, trabalhar apenas com essa fórmula escolhida. Certo? Professor, bom, pessoal, você está sugerindo algum livro para a gente estar estudando? Olha, os livros de cálculo que eu recomendaria, porque são livros básicos para quem está fazendo um curso pela primeira vez, tá? Vocês podem pegar aí, por exemplo, o volume 1 do livro do Stewart, James Stewart, certo? Esse livro é um livro da Cengage. São 2 volumes, volume 1 e volume 2, mas o conteúdo que a gente está estudando é o conteúdo do volume 1, certo? Então, você vai ver todos esses conteúdos de cálculo 1 e cálculo 2, vocês vão encontrar nesse livro, certo? Um outro livro que eu também recomendo, que é o livro da Diva Maria Flyman e Miriam Gonçalves. Esse livro é chamado de Cálculo A. Tá? E a editora é a Pearson. Então, é um livro também que você consegue ler sem muita dificuldade. Bom, alguns professores adotam o Guidorizi. Eu não recomendo para quem está vendo esse curso pela primeira vez. A linguagem do livro do Guidorizi é uma linguagem um pouco mais sofisticada. Tá? É um livro
que geralmente eu recomendo para um aluno que já fez o curso uma vez. Ó, vai lá agora ler o Guido Orizzi, tu vai conseguir acompanhar. Tá bom? Mas existem muitos outros autores, pessoal, que vocês podem também utilizar. Tem o Mooney, certo? Mustafa Mooney. É o volume 1. Isso é um livro da editora LTC. Tem também o Thomas. Tá? É um livro de cálculo, são 2 volumes. No caso, só interessa o volume 1. E também esse livro ele é da editora Pearson. Certo? Então, esses livros aí, você pode pegar qualquer um deles que eles vão abordar esse conteúdo que eu estou falando aqui para vocês bem direitinho. Tá? Então, também tem o Leitoldi, né? O volume 1 do Leitoldi, certo? Enfim, tem muitas opções, ok? Bom, pessoal, aqui, como eu estava falando agora há pouco, né? Aqui é a famosa regra da cadeia, certo? Aqui é a regra da cadeia, também chamada de derivação da função composta, né? A composta da f com a g. Vamos notar que a nossa função h de x ela é definida por meio da composição da f com a g, e a sua derivada, né, envolve tanto a derivada da f como a derivada da g. Certo? Até aqui, pessoal, ok? Posso fazer aqui um exemplo para a gente começar a trabalhar? Sim. Ok. Eu vou abrir aqui o nosso material para eu pegar aqui o exemplo. Então, no caso, em relação ao PDF que eu liberei para vocês, vai ser o exemplo 6, certo? O exemplo 6. Bom, nesse exemplo 6, ele pede para a gente calcular a derivada dessa função aqui, ó, h de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 5x menos 2. Então, aqui ele quer a derivada dessa função h de x, né? H' de x. Aqui eu estou usando ainda a notação linha, né, para derivada, ok? Eu vou fazer esse exemplo, pessoal, de 2 maneiras diferentes. Eu vou fazer esse exemplo usando essa fórmula que eu acabei de escrever aqui, né? Essa fórmula da regra da cadeia. Mas eu também vou usar a notação de Leibniz para a gente calcular essa derivada. E depois vocês vão escolher uma delas e a gente passa a trabalhar com essa notação escolhida. Certo? Bom, pessoal, para a gente poder utilizar essa regra aqui, a primeira coisa que nós devemos fazer é conseguir enxergar essa função h de x como sendo a composição entre 2 funções. Da forma como a função h de x aqui foi definida, né, dá a entender que a função h, ela é uma função, certo, que não é uma composição. Já foi dada a regra, professor. Certo? Mas acontece, pessoal, que essa função h de x, ela pode ser definida por meio de uma composição entre 2 funções. Uma função que eu vou chamar de f e a outra função que eu vou chamar de g. Por que é que eu preciso enxergar essa função h como uma composição entre outras 2 funções? Para que eu possa utilizar a regra da cadeia, pessoal. Por quê? Ó? Vamos olhar para a fórmula aqui. A regra da cadeia é uma fórmula que relaciona a derivada de uma composição entre 2 funções. Então, eu só posso utilizar a regra se eu tiver uma composição. Então, para calcular a derivada dessa função h, antes de tudo, eu preciso identificar 2 funções cuja composição dê exatamente h. Depois disso, é que a gente usa a regra da cadeia para derivar.
É nessa hora, pessoal, que vem aquela história do U, né? Que a coleguinha de vocês falou agora há pouco, né? Você faz uma substituição para identificar justamente essa composição. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui bem devagar. Então, aqui, pessoal, eu quero primeiro identificar essa função H como composição entre duas funções. Agora, para que isso seja verdade, como é que devem ser essas funções? Eu vou começar escrevendo assim, ó. Eu vou escrever U, certo? Como fazendo o papel da g de x. E vou dizer que essa função U é exatamente essa expressão que está aqui dentro. Ó. X ao quadrado mais 5x menos 2. Aqui é a minha função g. E agora, pessoal, eu vou definir essa outra aqui, ó. Eu vou chamar de y. F de u igual a raiz quadrada de u. Né? Mas por que eu estou fazendo isso? Olha só, pessoal. Agora que a gente vai ver, olha. Vamos aqui, olha. Vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular y, tá? De f de g de x. Certo? Então, o que a gente fez agora há pouco vai entrar agora. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. F, no lugar de g de x, eu vou colocar a expressão x2 mais 5x menos 2. E agora, eu vou usar essa regra aqui, ó. Vou substituir a variável u por toda essa expressão. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar raiz quadrada, ó. É raiz quadrada de u. Então, raiz quadrada de x2 mais 5x menos 2. E agora, quem é essa expressão aqui, pessoal? Essa expressão, ó, é a nossa h. Então, eu estou enxergando aqui, pessoal, a função h como a composição entre duas funções, ó, f e g. Sendo g essa função e f essa função. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de colocar a regra da cadeia em prática, é identificar a função como composição de outras duas funções. Uma vez feito isso, agora é só calcular a derivada de h de x usando a regra da cadeia. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho a minha tela. Olha só, pessoal. Nós agora vamos usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, a regra da cadeia. Então, vamos lá. Quem vai ser a derivada de h de x? Certo? Note o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui uma ressalva aqui, para que vocês entendam até melhor. Se aqui, pessoal, nessa fórmula, eu fizer u igual a g de x, certo? Como é que fica agora a fórmula da derivada da função h? Fica assim, ó. H' de x igual a f' de u vezes g' de x. Tá aqui, ó. Vamos olhar para essa fórmula, certo? Aqui, ó. E vamos aplicar aqui, ó. Então, a derivada da h vai ser quem? Vai ser a derivada da f em relação a u vezes a derivada da g em relação a x. Estou usando essa regra aqui, pessoal, que é a regra da cadeia, depois que a gente chama g de x de u. Tá ok? E agora, pessoal, é só derivar agora, por exemplo, vamos derivar a f de u. Então, vamos lá. Quem é a f de u? Raiz quadrada de u, colocar a linha aqui, vezes, quem é a g de x? x2 mais 5x menos 2, linha. E daqui para frente, pessoal, é o que a gente aprendeu ontem à noite, que a gente revisou ontem à noite. Então, por exemplo, qual é a derivada de raiz quadrada de u?
Bom, vamos primeiro utilizar aqui uma propriedade de radiciação para escrever U elevado a meio. Vou calcular a derivada disso aí, vezes... A gente já pode calcular essa derivada aqui, pessoal, ó. Então, ó, aqui a gente vai usar, ó, derivada da soma, derivada da diferença. Então, vai ficar a derivada do primeiro termo aqui, 2x. Né? Derivada de x quadrado, 2x, mais derivada de 5x, 5. Derivada da constante, 0. E agora vamos derivar para finalizar aqui, ó, a derivada de u elevado a meio. Então, pela regra é meio que multiplica u elevado a meio menos 1 vezes 2x mais 5. Certo? Então, vai ficar meio, u elevado a meio menos 1 dá menos meio. Menos meio vezes 2x mais 5. Vamos caminhar só mais uma vez. Veja bem, pessoal, ó, nessa resposta aqui, ó, aqui tanto aparece a variável u como a variável x. Eu queria que aparecesse apenas a variável x. Então, o que é que a gente faz? A gente volta e coloca a expressão que define a u. Quem é u? X quadrado mais 5x menos 2. Então, a gente coloca meio que multiplica x quadrado mais 5x menos 2 elevado a menos meio, que multiplica 2x mais 5. E aí acabou a derivada. Ok, pessoal? Dúvidas? Alô, alô, gente, estão me escutando? Estamos ouvindo. Sim, professor, estamos. Vocês estão entendendo, gente? Acompanharam esses cálculos? Professor, se o professor puder repetir, eu tive que ir no banheiro, aí eu perdi parte do cálculo. Mais alguém ficou com dúvidas? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa mesma conta, só que usando a notação de Leibniz, certo? Que eu considero, inclusive, um modo mais fácil de você calcular a regra da cadeia. Então, vamos aqui fazer Vamos recapitular aqui todo o exemplo. Então, inicialmente, pessoal, foi pedido para a gente calcular, ó. Tá vendo o cursor aí na tela? Sim. Pronto. Eu não vou escrever, eu vou só agora, já que está escrito aqui na tela, eu vou apenas passar o cursor em cima. Então, a gente quer calcular a derivada dessa função. Ó, pessoal, calcular a derivada dessa função pela definição de derivada, né, que é a definição via limite, isso aqui é impraticável, tá? Isso aqui é impraticável. Dá muito trabalho isso aqui. Então, a gente vai lançar a mão do que a gente chama de regra da cadeia. Só que, para a gente usar a regra da cadeia, é necessário que a gente enxergue a função como, né, no caso aqui a função h de x, como a composição entre outras duas funções, que aqui eu estou chamando de f e g. Poderia ter chamado de outra letra. Tá? Essa letra não importa. Mas eu vou escrever a função h de x como uma composição entre outras duas funções, e eu estou chamando essas funções de f e g. Por que eu preciso fazer isso? Porque se você olhar para a regra da cadeia, né, ela é uma derivada que envolve o quê? A composição de duas funções. Então, para eu utilizar a regra da cadeia, é necessário que a função seja enxergada como uma composição entre outras duas funções. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tentar enxergar essa função h de x como uma composição entre duas funções. Feito isso,
digamos assim, essa é a primeira etapa, a segunda etapa é usar a regra. Bom, mas como é que a gente enxerga essa função h como uma composição entre duas funções? Aqui eu vou fazer a seguinte substituição. Ó. Eu vou pegar essa expressão que está dentro da raiz aqui, ó, o radicando, e vou batizar essa expressão por u. E vai fazer o papel da minha g de x. Certo? E a minha função f vai ser a raiz quadrada dessa expressão batizada, que foi batizada de 1. Então, a f vai ser quem? F de 1 vai ser a raiz quadrada de 1. O que vocês vão ter no começo de dificuldade, pessoal, em relação a essas duas escolhas? Essa é a primeira dificuldade que os alunos me falam. Professor, eu tenho uma dificuldade de escolher quem é U e depois quem é a F de U. Pessoal, a dica que eu dou para vocês aprenderem a fazer isso é, primeiro, praticar. Segundo, se você não fizer uma escolha conveniente, você vai descobrir logo que sua escolha não foi boa. Por quê? Percebam, pessoal, aqui, ó, que depois que eu fiz as escolhas, eu fui mostrar que a composição da F com a G dá exatamente a H. Ó, vamos lá. F de G de X. Vamos fazer essa conta. Quando eu fiz essa conta, o que foi que a gente encontrou? Justamente a expressão que define a função H. Então, de fato, eu posso enxergar H como uma composição entre as funções F e G, desde que a G seja definido por meio dessa regra e a F por meio dessa regra. Certo, pessoal? Então, a grande dificuldade dos alunos, quando eles vão usar a regra da cadeia, é justamente nesse ponto, de fazer as escolhas de quem é G, de quem é F. Essa escolha tem que ser feita de tal forma que a composição, aqui no caso, F bola G, dê exatamente a função H, que é a função que a gente quer derivar, e depois de feito isso, a gente aplica a regra da cadeia. Então, vamos fazer por etapas. Então, a primeira etapa foi enxergar H como uma composição entre essas duas funções. Até aqui, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Posso continuar? Pode. Ok. Então, vamos lá. A gente já identificou H como a composição da F com a G. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos usar a regrinha da cadeia. Eu vou usar essa regra da cadeia, né? Por quê? Porque eu chamei U de G de X. Então, vamos escrever essa regra. Olha, essa igualdade eu coloquei aqui, ó. Uma vez colocada essa igualdade aqui, pessoal, o problema está resolvido. O que é que vai acontecer agora? Agora, eu vou pegar a função f de u e vou derivar. Olha quem é a f de u aqui, ó. Veja o cursor aqui, eu passando o cursor. Ó. F de u é igual a raiz quadrada de u. Então, você vai derivar f de u. Aqui, f' de u vezes a derivada de g de x. Ó. G de x está aqui, ó. Por quê? Essa primeira igualdade, pessoal, é a regra da cadeia. Tá? Agora, a segunda igualdade. Vou só substituir. Vou pegar a função f de u e vou derivar. Então, ó, f de u, raiz quadrada de u, e vou derivar. Vezes. Agora, eu vou pegar a expressão que define a g e vou derivar. Agora, pessoal, daqui para frente, da terceira igualdade aqui para frente, é o que nós revisamos ontem. É derivada usando propriedades.
Então, eu escrevi, ó, primeiro aqui, raiz quadrada de U como U elevado a meio. Propriedade aí, no caso, de radiciação. E aqui, ó, vezes, eu já derivei esse polinômio, ó. Tá? Já derivei esse polinômio. Aqui eu usei a propriedade derivada da soma, soma das derivadas, derivada da diferença, diferença das derivadas, tá? A derivada de uma potência aqui, ó, x elevado a 2, a gente aprendeu isso ontem, né? Revisou no caso. Então, derivando aqui, essa parte de dentro, vai ficar o quê? A derivada de x quadrado em relação a x dá 2x, mais a derivada de 5x em relação a x vai dar 5, menos a derivada de 2. Mas a gente viu ontem que a derivada da constante é 0. Agora vamos derivar aqui, ó. Derivada de U elevado a meio. Tá? Justamente essa expressão. Né? O meio desce para cá, multiplica o U e fica U elevado a meio menos 1. Aqui eu só repeti. Meio menos 1 dá menos meio. Tá? Chegamos aqui nessa expressão. E como a resposta tem que ser dado tudo em função da variável x, eu substituo agora aqui a variável U pela expressão que define a variável U, que é aqui, ó. x2 mais 5x menos 2. Coloquei aqui, ó. A expressão no lugar do U. Está aqui a resposta. Ok, pessoal? Ok. Ok, professor. Vocês acharam isso complicado ou não? Pode falar com sinceridade, pessoal, que a gente está todo mundo aprendendo, tá ok? Todo mundo aqui na sala está aprendendo. Então, a gente não tem que ter receio de falar as coisas, não. Qual foi a parte aqui que vocês sentiram mais dificuldades? Basicamente, a regra passa por duas etapas. Primeiro, enxergar a função H como composição de duas funções e depois, que é a parte que eu considero até mais fácil, é só usar a regra, né? E calcular as derivadas. Qual foi a parte mais difícil? A minha questão é só relembrar as derivadas na hora de usá-la corretamente. Certo. Quem tiver com o PDF aí em mãos, aquele que eu liberei, tem acesso imediatamente a essas regras. Ok? Seria até bom, pessoal, quem está meio enferrujado nessas regras, assistir a aula de novo, né, de ontem, que eu vou disponibilizar no final dessa aula de hoje pela manhã. Eu vou jogar lá no grupo o link da aula de ontem. Beleza? Posso continuar, pessoal? E agora eu gostaria de fazer essa mesma questão, só que usando a notação de Leibniz, para que vocês comparem uma forma de resolver com a outra. Deixa eu colocar agora aqui. Vamos lá. Vamos escrever a mesma regra da cadeia. Certo? Só que com notação de Leibniz. Notação de Leibniz. Como é que seria isso? Olha só. Nós vamos escrever a função composta da seguinte forma. Conforme a gente fez aí no exemplo, a gente vai considerar U como sendo uma função de g de x e y como uma função f de u, certo? Então, daqui, pessoal, ó, percebam, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó, aqui eu encontro que y é igual a f, ó, de u, substituindo u por g de x, nós encontramos aqui y como a composição da f com a g. Agora, o que é que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte, olha, que a derivada, e eu quero calcular, ó, a derivada de y em relação a x. Y, função de u, função de x. Eu quero derivar y com relação a x. Então, pela regra da cadeia, aquela fórmula que eu coloquei agora há pouco, ela se torna a seguinte fórmula com essa notação de Leibniz.
A derivada de y com relação a x vai ser a derivada de y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Pronto. Essa aqui é a fórmula, é a regra da cadeia, segundo a notação de Leibniz. Então, vamos voltar para o nosso exemplo, certo? Vamos voltar para o nosso exemplo 6. Mostrar como é que a gente calcula a derivada usando essa notação. Então, a gente tinha que h de x era igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 5x menos 2. E aqui a gente quer a derivada de h de x. Certo? Então, como é que a gente faz agora usando essa nova notação? Conforme a gente viu, pessoal, agora há pouco, a gente fez o quê? Primeiro, a gente enxergou a função h como uma composição entre duas funções. Então, eu chamei a u, que é a g de x. Eu chamei de x2 mais 5x menos 2. E a f de u, eu chamei de raiz quadrada de u. Tá? Então, com essas considerações aqui, pessoal, o que é que a gente conclui? A gente conclui que f de g de x é igual exatamente a h de x. Certo? Então, a gente acabou de enxergar a função h com uma composição da f com a g. Agora, vamos calcular a derivada da função h, certo? Isso aqui, ó, é y igual, ó, y igual a f de u, no lugar do u coloquei o g de x. Então, fica y igual a f de g de x igual a h de x. Ora, se eu quero calcular a derivada da h, quem é a derivada da h de x? É a derivada de y em relação a x. Certo? Então, temos. Olha só. Quem vai ser o dy dx? Tá? Isso aqui, pela fórmula aqui de Leibniz, isso vai ser a derivada de y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a x. Agora, derivada. Quem é y? Ó, raiz quadrada de u. Vou derivar isso com relação a u, vezes a derivada de u, que é dado por x2 mais 5x menos 2 em relação a x. Eu estou usando outra notação para a derivada. Ao invés de a notação linha, eu estou usando a notação de Leibniz. Então, como é que fica a derivada aqui? Ó? Então, aqui vai ficar ó, a derivada. O raiz de quadrado de u, eu vou escrever u elevado a meio. Essa derivada aqui, pessoal, ó, essa derivada aqui, eu já vou calcular logo. Tá? Usando as regras da soma, da diferença, da potência. Então, aqui vai dar 2x mais 5. Calculando agora aqui a derivada de u elevado a meio du, vai ser meio u elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes 2x mais 5. E para finalizar, é só substituir. Quem é u? A expressão de u é x2 mais 5x menos 2 elevado a menos meio, vezes 2x mais 5. Chegamos exatamente, pessoal, na mesma expressão, só que agora utilizando a regra da cadeia com a notação de Leibniz. O que é que vocês acharam, pessoal, dessa notação? Mais fácil. Mais fácil. Mais Mais fácil. simples. Bem mais simples. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? A partir de agora, vamos fazer todas as questões usando essa regra. Certo? Para a gente focar numa. Não está misturando as duas e daqui a pouco está com dificuldade. Vamos pegar, escolher essa e vamos trabalhar a regra da cadeia em cima
dessa forma de calcular. A professora Kátia, ela apresentou para vocês essas duas maneiras? Ou qual foi a forma que ela apresentou? Vocês lembram? Não consigo recordar, professor. Não lembro. Certo. Eu Beleza. lembro que ela falou, sim, um pouco sobre as duas, só que foi muito pouco. Certo. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer daqui para frente? Vamos fazer exemplos. Não vamos aqui apenas fazer esse exemplo. Porque, como eu falei no início da aula, pessoal, para a gente aprender essa regra, a gente precisa praticar. Sem praticar, tá, o negócio fica bem difícil. Ok? Então, vamos aqui para o próximo exemplo da lista. Eu acredito que na lista, pessoal, deixa eu olhar aqui, na lista, eu estou vendo que eu usei a anotação, aquela primeira anotação. Tá? Eu fiz apenas um breve comentário nesse exemplo 6 em relação à anotação de Leibniz, mas nos exemplos seguintes eu usei a outra anotação de regra da cadeia. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos resolver os próximos exemplos só utilizando a regra da cadeia aqui com a anotação de Leibniz. Tá bom? Quem tiver o material aí, pode ir acompanhando, mas aqui a gente vai fazer por um modo um pouco diferente. Vamos agora para o exemplo de número 7. Vocês estão conseguindo entender aí, pessoal, a letra? Tá dando para... Sim. Sim, professor. Pronto. Então, no exemplo 7, pessoal, ele pede para a gente calcular a derivada da função h, sendo h definido por essa expressão aí. X à quinta mais 3x ao quadrado mais x, tudo isso elevado a 8. Então, pessoal, mais uma vez, vamos bem devagarzinho, pessoal. Bem devagarzinho aqui. Sem pressa. Primeira coisa que a gente tem que fazer para usar a regra da cadeia é o quê? É enxergar essa função h como a composição entre duas funções, para só depois usar a regra. Para isso, o que é que a gente faz? A gente faz escolhas, né, de funções. Então, por exemplo, aqui, vamos escolher assim, ó, u igual a x à quinta mais 3x ao quadrado mais x. E vou escolher a y como sendo u elevado a 8. Agora, vamos ver por que a gente fez essa escolha? Vamos notar o seguinte, pessoal, ó. Vamos notar aqui quem é h de x. Certo? Essa função aqui está fazendo o papel, eu nem escrevi aqui, né? Está fazendo o papel da g, e essa função está fazendo o papel da f de u. Certo? Então, veja o seguinte, olha. Quem é y? Y vai ser f de u, mas quem é u? É g de x. Então, a gente está enxergando, ó, e nesse caso aqui, pessoal, se você fizer essa composição da f com a g, você vai obter exatamente isso aqui, ó. Aliás, perdão, aqui eu fiz errado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui vai ser f de g de x, vai ser exatamente x à quinta mais 3x ao quadrado mais x, tudo isso elevado a 8, não é, pessoal? Porque, ó, o que é que você vai fazer aqui? O que a gente fez no início da aula de hoje, né? Ó, aqui no lugar do g de x, você vai substituir toda essa expressão, x à quinta mais 3x2 mais x,
e depois calcular f dessa expressão, ó, f dessa expressão. Então, vai ficar essa expressão elevada a 8. E isso aqui é exatamente a nossa h de x. Então, h de x, realmente, ela pode ser vista como uma composição de f com g, onde a g de x é essa expressão e a f é essa outra expressão aqui. Então, qual é a derivada de y com relação a x? Pela regra da cadeia, é a derivada de y com relação a u, tá? Vezes, deixa eu apagar aqui que ficou meio manchado. Pronto. dy du vezes du dx. Tá? Então, a gente deriva y com relação à variável u, ok? Deixa eu apagar aqui de novo. Pronto. A gente deriva y com relação à variável u e multiplica isso pela derivada de u em relação à variável x. Certo? Então, fica a derivada. Quem é y? U à oitava. Derivar em relação a u vezes a derivada de u. Quem é u? X à quinta mais 3x quadrado mais x dx. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, Tanto faz eu colocar o a oitava dentro do parênteses ou fora, tanto faz. Não, é bom botar dentro do parênteses. Por que você bota dentro do parênteses? Para identificar que a derivada é em relação a tudo que estiver dentro do parênteses. Certo? Então, Ok. esse parênteses aqui, ele é bom que seja sempre colocado. Você está derivando toda essa expressão aqui, ó. Aqui está dentro do parênteses. Bom, é que a gente vai usar agora, pessoal, as regrinhas que nós relembramos ontem. Ó. A derivada de u elevado à oitava du. Como é que é a regrinha? Então, o 8 vem para cá, multiplica o u elevado a 8 menos 1. Aí já não é mais nada de regra da cadeia. Tá? A partir dessa igualdade aqui, ó, acabou a regra da cadeia. Aí vai ser a derivada, o quê? Vai ser as regras de derivação. Certo? Ó, a regra da cadeia é essa igualdade, a primeira. A segunda igualdade, eu apenas estou substituindo quem é y e quem é u. Ok? Aqui também já não é mais a regra da cadeia. A regra da cadeia já foi estabelecida na primeira igualdade. E agora eu vou fazer a derivada de cada expressão dessa daqui. Ó, vezes, tá aqui, ó, vezes. Vamos derivar agora x à quinta mais 3x2 mais x. Aqui a gente vai ter que usar várias regras, né, pessoal? Porque eu estou fazendo direto. Porque senão a coisa fica muito extenso, né? Porque se você quisesse usar as regras propriamente ditas, você poderia escrever assim, ó. Escreveria, ó. Derivada da soma, soma das derivadas, então ficaria assim, ó. Derivada de x à quinta dx mais a derivada de 3x ao quadrado dx mais a derivada de x em relação a x. Se você quer ser bem, digamos assim, detalhista, então você está colocando aqui as regras, expondo aqui as regras. Vamos lá. 8 vezes. Quem é o u? Aí u é essa expressão aqui, ó. Então fica 8 que multiplica x à quinta mais 3x ao quadrado mais x elevado a 8 menos 1 elevado a 7 vezes. Agora a gente vai calcular cada uma dessas derivadas aqui, ó, usando as regras de ontem. Então a derivada aqui, essa primeira derivada, a derivada de x à quinta em relação a x é 5, que multiplica x elevado a 5 menos 1, que é 4. Mais a derivada de 3x ao quadrado. Então, 2 vem, multiplica o 3, então fica 6x elevado a 2 menos 1, que é 1. Mais a derivada de x em relação a x, que é 1. E a conta já está aí pronta.
Professor, tá muito boa a sua explicação, porque eu não consegui fazer de jeito nenhum e eu já tinha feito antes do senhor terminar e eu acertei. Olha aí, tá vendo? Gente, como é seu nome? Maria Nazaré. Opa, Maria. Não, Maria, você veja o seguinte. O que é que você daqui para frente vai perceber? Que à medida que você treinar isso cada vez mais, isso vai se tornando algo mecânico, automático. Isso é como uma pessoa quando está aprendendo a dirigir um carro. Quando você vai dirigir um carro pela primeira vez, principalmente os antigos, né? Que não tinha marcha automática, aí você fica preocupado com o freio, com o acelerador, com a embreagem, a hora de apertar a embreagem para passar a marcha. Aí você começa a andar todo dia no carro. Depois de um mês, você não quer mais saber pedal de acelerador, de freio, tá tudo automático. Você faz as coisas que nem tá percebendo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? É uma comparação meio que grotesca, mas só para reforçar o seguinte: quanto mais você praticar essa regra, essas escolhas que você faz aqui, elas se tornam algo meio que automático. Quando você olha a expressão, você diz, isso aqui vai ser o U, isso aqui vai ser o Y, a regra da cadeia é essa, é só calcular as derivadas. Ok? Tudo passa, pessoal, por uma escolha bem feita de quem vai ser o U e de quem vai ser o Y. Obviamente, você tem que também lembrar da regra da cadeia e depois é só fazer conta. Ok? Professor, você pode me explicar só esse finalzinho aí de novo? Qual foi o finalzinho que você está falando aí? O resultado final. Pronto, resultado final, ó. Você está vendo o cursor aí na tela? Sim. Pronto, ó. 8. Aí aqui não tem U. Mas quem é U, ó? U é essa expressão aqui, ó. Porque veja o seguinte, quem foi que me perguntou? O Evilânio. Pronto, Evilânio. Veja bem, Evilânio, ó. Por que é que eu não posso parar aqui? Porque aqui está misturado variável U com variável X. Como a função H depende só da variável X, é importante que a resposta contenha só a variável X. Então, não pode aparecer na resposta final essa variável U. Aí, mas quem é U? Lá no começo você fez a escolha. U, ó, é essa expressão. Você pega essa expressão e coloca aqui no lugar do U. Aí fica 8 que multiplica, ó, essa expressão, tá aqui ela, elevado a 7, né, que é 8 menos 1, vezes, e aí eu calculei cada uma dessas derivadas separadamente, usando as regras de ontem. Então, se você tiver com o material em mãos aí, por exemplo, a gente viu uma regra ontem que dizia o seguinte, ó, eu vou mudar aqui de cor, só para relembrar a regra. A derivada de x elevado a n dx, sendo esse n um número real, a gente aprendeu ontem, aprendeu ou revisou, que isso é n vezes x elevado a n menos 1. Então, aqui no caso, no lugar do n, nós temos o número 5. Então, a resposta vai ficar dessa derivada 5, ó, 5, que multiplica quem, ó? Ok, olha a regra. É n vezes x. E x elevado a n menos 1. Então, fica 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que é 4. Certo? Pronto, professor, agora já lembrei. Já lembrei o resto todinho já. Era Ah, só essa duvidazinha. Já recordei já. essa derivada aqui, mesma coisa, só usando outra regra, né? Porque agora tem um 3, mas não tem problema. O 2 desce, multiplica o 3, dá 6, x elevado a 2 menos 1, que é 1. Por isso que aqui aparece 6x. E a derivada de x com relação a x, você pode usar essa regra também, ó. Porque vai ficar o quê? O 1 desce, fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 0. X elevado a 0 aqui vai dar 1. Por isso aparece a resposta 1. Então, pessoal, outra coisa que a gente precisa entender aqui, tá? Para a gente passar bem pela regra da cadeia, a gente precisa de um conjunto de informações. Quais são elas? A gente precisa identificar a função dada como composição entre duas funções. Depois, a gente precisa
lembrar o que diz a fórmula da regra da cadeia. E, por último, nós precisamos conhecer o quê? Todas aquelas regras de derivação. É por isso que ontem à noite eu frisei, ó, pessoal, é importante que vocês tenham essas fórmulas na cabeça, porque a coisa é feita automaticamente. Quando você for calcular uma derivada, você já sabe usar a regra. Ok? No começo, o que é que a gente faz? Bota as regrinhas ali do lado e vai fazendo as contas, olhando até chegar o momento que não precisa olhar mais. Ok? Pessoal, dúvidas? Estou aqui para ajudá-los. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não. Posso ficar tranquilo? De minha parte, sim. Então, vamos embora. Deixa eu escrever aqui, pessoal, o exemplo, o próximo exemplo aqui, que é o exemplo 8. Tá? Esse número, pessoal, é em relação ao nosso PDF, né? Aquele PDF que eu passei para vocês, tá? Não é em relação aqui aos exemplos dessa aula, porque eu já comecei pelo exemplo 6, então, em relação ao nosso PDF. O exemplo 8, ele dá essa função aqui, ó, h de x igual a seno de quem? X à terceira mais 4x² menos 2x. E ele quer quem? Novamente a derivada da função h. Como é que a gente faz isso? Mesma coisa, pessoal. Vamos tentar fazer aqui mais automático. Aqui, quem vocês chamariam de u aqui? É o x à terceira mais 4x² menos 2x. Exatamente. Tá vendo que a coisa vai começar ficando automática? Então, você chama u da expressão x à terceira mais 4x² menos 2x, e o y vai ser quem? Vai ser seno de u. Você acabou de chamar essa expressão todinha de u. Então, y função de u, u função de x. Agora vamos automático. Ó. Qual é a derivada, já usando a regra da cadeia, a derivada de y em relação a x? É a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Agora, derivada de y em relação a u. Quem é y? Seno de u. Então, essa derivada em relação a u vezes a derivada de u. Quem é u? X à terceira mais 4x² menos 2x, a derivada em relação a x. E aqui, pessoal, ó, qual a derivada de seno de u em relação a u? A gente relembrou ontem. Vai ser cosseno de u. A derivada do seno é o cosseno. Vezes, aqui, ó, pessoal, derivada que tem uma soma, tem uma diferença, tem potência. Vamos só aplicar as regrinhas, várias simultaneamente. Então, a derivada da primeira, 3x², depois, mais 8x menos 2. E para finalizar, já que a gente não pode deixar as variáveis u e x aparecerem, tem que aparecer apenas a variável x, a gente escreve cosseno de u. Quem é u? Olha aqui a expressão x à terceira mais 4x² menos 2x. Pronto. Isso vezes 3x² mais 8x menos 2. Ok, pessoal? Dúvidas? Professor, nessa última parte aí, o menos 2 não é zero, não? Não. Por quê? Veja bem, Maria, aqui, ó, é menos 2x, ó. Ah, é verdade,
Eu não vi o X. Não tinha visto o x, né? Se aqui fosse só menos 2, a derivada aqui seria zero. Realmente. Mas tem um x aqui, ó. Tá? Então, a derivada de menos 2x é menos 2. Ok. Usando aquela regrinha lá, né? Da potência, né? Aqui tem várias regras que você pode usar. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? O que é que vocês estão achando, pessoal, da regra da cadeia? Então, acabamos de passar pela regra como um todo. Agora é praticar. Ela é mais fácil que aquela outra que você mostrou e com certeza com a prática a gente... O negócio é praticar, como o senhor disse. Botar em Gente, eu vou prática que dizer... vem tudo automático. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Que vai ser até redundante, mas é importante. Vocês não têm noção, até porque vocês estão começando agora, mas vocês não têm a menor noção de como essa regra é importante para cálculo. Certo? Essa regra, a importância dessa regra para o cálculo é equivalente à importância de você saber atabuado para matemática. Tudo que você faz na matemática, você usa tabuada praticamente. Uma hora você soma, uma hora você multiplica, uma hora você calcula a diferença, a outra, e assim vai. O quociente também. Certo? Obviamente que vocês não têm conhecimento de conteúdos futuros, talvez nesse momento vocês não enxerguem a importância desse resultado. Quando você chegar lá na frente, vocês vão ver que sem regra da cadeia, gente, vai ficar muito, muito, muito difícil. Cálculo 3 vai ficar super complicado. Certo? Então é preciso a gente bater nessa tecla aqui, bater, até aprender isso aqui. Porque também na hora que você aprende, se você passar um tempo sem usar, você até esquece, mas na hora que fizer um exemplo, já lembra de novo. Ok? E a ideia é a gente praticar isso aqui exaustivamente. É por isso que eu tirei o dia de hoje, só para a gente praticar isso. Ok, pessoal? Ok. Olha só, pessoal. Vamos fazer mais exemplos. Ok? Vamos fazer mais exemplos. Vamos continuar fazendo exemplos aqui. Deixa eu pegar agora o exemplo 9. Se bem que esses exemplos aqui, pessoal, que eu estou fazendo, lá no nosso PDF, lá eu fiz utilizando a outra fórmula, tá? O bom aqui é que está sendo um contraponto. Ok? Vamos agora para o exemplo de número 9. Só que nesse exemplo de número 9, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer as escolhas. Aqui eu quero a derivada de h em relação a x mais uma vez. Vamos lá, pessoal, me ajudem aí. Quais são as escolhas que nós devemos fazer aqui? Para u e para y. Quem vocês chamariam de u aqui? 3x mais 2. 3x mais 2 seria quem? U. Pronto, Maria, exatamente. Então, u vai ser 3x mais 2. Quem é que vai ser o y? O y, pessoal, é a mesma expressão, só que você trocando agora o 3x mais 2 pelo u que você chamou. Então, vai ser e elevado a u. Percebam, pessoal, que quando você faz isso, e substituir aqui o por essa expressão, você vai obter h. Né? É aquela história, a gente está enxergando h como uma composição entre duas funções. Certo? Então, vamos lá. O que é que diz a regra da cadeia? Eu quero a derivada de h de x, certo? Mas h de x é a derivada de y com relação a x. Certo? Quando eu faço essas escolhas aqui, ó, essas escolhas que a gente acabou de fazer,
É só perceber que a derivada dh de x é exatamente a derivada de y em relação a x. Então, percebeu isso aqui, que a gente está atrás dessa derivada, tá? É só calcular essa daqui usando a regra da cadeia. Então, a derivada de y com relação a x vai ser a derivada de y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x. E aí? Então, fica derivada de y. Quem é y? É elevado a u. Então, a derivada de u em relação a u vezes a derivada de u. Quem é u? 3x mais 2 em relação a x. Até aqui, pessoal, ok? Ok. Ok. Bom, agora vamos calcular essa derivada aqui, ó. Qual é a derivada de E de U em relação a U? A gente relembrou ontem, né? Lembra que eu falei, ó, a única função elementar cuja derivada dela é ela própria é a função exponencial de base E. Então, a derivada de E de U em relação a U é ela própria, é de U. Vezes, agora vamos derivar aqui, ó, usando as regras. Derivada da soma, depois a derivada aqui, ó, tem um produto. Então, essa derivada dá quanto? Derivada de 3x mais 2 em relação a x. 3. Exatamente. Apenas 3. Por quê? Porque a derivada da constante é zero. Para finalizar, devemos voltar à variável x. Então, vai ficar 3 que multiplica E elevado a U mais U, ó, é 3x mais 2. Então, 3x mais 2. E está aqui a resposta. Beleza? Pessoal, a gente já cumpriu hoje a teoria e vários exemplos. O pessoal está começando a fazer barulho aqui com a furadeira. Não sei se vocês estão escutando. Estão escutando o barulho de furadeira? Não. Não, tô não, professor. Ah, tá. Porque se estiver incomodando, pessoal, eu ia encerrar a gravação agora. Tá? A gente já poderia fazer isso. Já tem bastante exercício feito, mas continuaríamos aqui fazendo o exemplo sem gravação. Certo? Então não está incomodando, não, né? Barulho de furadeira, não, né? Não. Não, professor, até o momento não. Então vamos embora. Então, se não está incomodando agora, eu acredito que não vai incomodar daqui para o final. Professor, Oi. explica por que que embaixo deu o 3 ficou sozinho. Explica o final aí para mim, por favor, que eu não entendi. Explico sim. E eu vou explicar aqui, eu vou fazer essa conta aqui. Quem está perguntando? Só para eu falar o nome? Lohane. Lohane. Ó, Lohane, vamos trabalhar apenas essa derivada aqui, ó. Vamos trabalhar ela aqui. Vamos destacar essa derivada. Então, eu quero calcular a derivada. Ó, o barulho está alto, pessoal. Vocês estão ouvindo? Não, tá de boa. Então, vamos lá. Aqui, Lohane, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos usar a propriedade que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, fica a derivada, ó, de 3x em relação a x, mais a derivada da constante em relação a x. Certo? Agora, a derivada de 3x em relação a x é 3. E a derivada da constante é 0. Então, por isso que apareceu aqui, ó, apenas o 3. Tá? Vamos lembrar aqui, ó, essa derivada aqui. Por que essa derivada deu 3? Nós usamos essa derivada aqui, ó. mx elevado a n dx. Certo? O que é que diz a regra? N que multiplica m que multiplica x elevado a n menos 1. Aí você agora faz o seguinte, ó. M igual a 3 e n igual a 1. Quando você aplica essa regra, você calcula que essa derivada dá exatamente 3. Então, a derivada dessa expressão dá apenas 3.
Ok, Giovanni? Ok, Ou obrigada. ainda persiste a dúvida? Se persistir, pode dizer, que a gente repete. Mas algum colega ficou com alguma dúvida em alguma etapa aqui? Dúvidas, pessoal? Ok, pessoal. Repetindo mais uma vez, né? Para a gente usar a regra da cadeia, também é necessário que a gente faça uma revisão naquelas regras de derivação, né? Que a gente, no caso, aquelas regras que nós relembramos ontem, aquelas já são suficientes para o que a gente precisa aqui desse nosso curso. Tá bom? Mais alguma dúvida? Senão a gente já vai para outro exemplo. Pode ir para o próximo. Vamos lá. Vamos agora para o exemplo de número 10. Exemplo de número 10. Aqui ele pede para a gente calcular, ó, ele diz que h de x é a tangente de x2 mais 2x menos 3. Novamente, ele quer a derivada dessa função. Vamos lá, vamos fazer as escolhas. Quais são as escolhas aqui que vocês fariam para U e para Y? Para o x ao quadrado mais 2x menos 3. Só um instantinho, gente, que meu lápis aqui parou de funcionar. Vamos lá, funcione. Peraí, viu, gente? Eu estou com um problema técnico aqui. Vamos ver se funciona agora. Ué, não está funcionando. Foi que houve. Vou afastar aqui o mouse. Só um instante, gente. Eu estou com um pequeno problema aqui na minha mesa digitalizadora. Eu não estou conseguindo fazer com que o lápis funcione. Agora, por que eu não sei? Vamos lá, funcione. Só um instante, tá, gente? Estou sem. O mouse funciona, mas o lápis parou de funcionar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com que o lápis volte a funcionar. Deixa eu sair e entrar novamente, tá? Eu vou sair aqui. Saiu da tela para vocês? Sim. Certo. Eu vou voltar novamente para lá, tá? Só um instante. Estou abrindo novamente aqui o aplicativo da tela. O barulho está incomodando, pessoal? Não, professor. Para mim, não. Mas não dá para escutar, não, barulho? Tá não. Oi? Escutando. Tá escutando?
Vez ou outra agora dá para Não, ouvir um barulhinho bem pouquinho, mas não tá atrapalhando, não. Não é nada de incomodar, não. Ah, então menos mal. Pronto, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se agora eu consigo fazer com que o meu lápis volte a funcionar. Aqui o exemplo 10. Vocês não estão vendo ainda não, né? Não. Certo. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Aí, tá espelhado? Estão conseguindo enxergar? Sim. Pronto. Deixa eu ver se meu lápis está funcionando. Não está funcionando o meu lápis. Não sei por quê. Não sei por que não está funcionando. Só um instante. Deixa eu tentar aqui de novo outra coisa. Pronto, voltou a funcionar. Pronto, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, vamos recomeçar aqui o exemplo 10, né? Então, a função h de x é tangente de x2 mais 2x menos 3, e ele quer a derivada. Então, vamos começar fazendo, pessoal, as escolhas, né? Quem é que é a função u aí? Alguém já até me falou, né? X ao quadrado mais 2x menos 3. Pronto, exatamente. Obviamente, quando você faz essa escolha, a função, né, y vai ser quem? Vai ser Tangente de U. tangente de u. Veja que ao substituir u, né? Ao substituir essa expressão de u aqui na tangente de u, você obtém exatamente h de x. Então, a gente quer a derivada de h de x, né? Então, nós vamos ter a derivada de h de x, que é exatamente a derivada de y com relação a x, que pela regra da cadeia é a derivada de y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x. Então, essa igualdade aqui, pessoal, é a regra da cadeia. Só relembrando, tá? E agora, pessoal, é só fazer as contas. Então, vamos lá. Então, aqui ó, vai ser a derivada de quem é y? Y é tangente de u. Então, fica a derivada de tangente de u em relação a u vezes a derivada de u. Quem é u? X ao quadrado mais 2x menos 3, essa derivada em relação a x. Até aqui, ok, pessoal? Ok. Agora, quem é que lembra aí a derivada da tangente de u em relação a u? É a secante ao quadrado de U. Exatamente. Secante ao quadrado de u. Vezes. Aqui, pessoal, ó, para calcular essa derivada, a gente vai precisar daquelas regrinhas de ontem. Derivada da soma, soma das derivadas, derivada da diferença, diferença das derivadas, derivada da constante é zero, e aqui a derivada da potência, né? Então vai ficar como? Derivada de x quadrado, já vou botar a resposta. 2x. Derivada de 2x, tudo em relação a x. 2. E a derivada da constante, 0. Então, para finalizar, é só escrever tudo em função de x. Secante ao quadrado de u, mais u é x2, mais 2x menos 3, que multiplica 2x mais 2. E aí está calculado a derivada da função h. Dúvidas aí, pessoal? Não dúvidas? Não dúvidas. Caso alguém, pessoal, tenha ficado aí sem entender alguma dessas etapas, pode falar aí, e eu aqui faço questão de explicar novamente. Ok? Ok. Então, vamos aqui colocar mais um exemplo. Vamos colocar o último exemplo da lista não, né, do nosso PDF, que é o exemplo 11. E aqui, quando eu terminar esse exemplo 11, eu vou só encerrar a gravação, para que a gravação não fique também muito extensa, mas a gente continua aqui na sala.
A gente pode até ir para a lista de exercício e começar a praticar a lista de exercício, certo? Que é o que nós vamos fazer à tarde. À tarde a gente vai praticar a lista de exercício. Então, a lista de exercício a gente vai praticar o que a gente estudou ontem e o que a gente estudou principalmente hoje pela manhã. Ok? Ok. Bom, o exemplo 11, quem é a função h de x? É o logaritmo natural de x à quarta mais x ao quadrado. E aqui ele quer a derivada dessa função h de x. Certo? Quem me ajuda aqui nas escolhas? O igual a x à quarta mais x ao quadrado. E E o y y? igual a ln u. De U. Isso. Muito bem. Então, quem é a derivada de h de x é a derivada de y em relação a x, que pela regra da cadeia é a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. A derivada de y em relação a u. Primeiro, quem é y? Ó, ln de u, derivada em relação a u, vezes a derivada de u, que é x à quarta, mais x ao quadrado, dx. Agora, pessoal, é só calcular as derivadas. Agora é propriedades. Qual é a derivada do ln de u em relação a u? Vocês lembram? É 1 sobre X? Não, 1 sobre u. Porque aqui é ln de u, certo? Ah, é. Né? A derivada de ln de x sobre x realmente seria 1 sobre x. Mas como aqui nós nos encontramos com a variável u, a derivada vai ser 1 sobre u. Vezes... Agora vamos derivar aqui, ó. Derivada da soma, soma das derivadas. E derivando essas potências vai ficar como? Quem me ajuda? 4x à terceira mais 2x. 4x à terceira mais 2x. Para finalizar, porque a gente tem que deixar tudo em função só da variável x, fica 1 sobre u. Quem é u? Só substituir, ó. X à quarta mais x quadrado, vezes 4x à terceira mais 2x. Aí, para ficar bonitinho aqui, a gente pode escrever assim, ó. Né? 4x à terceira mais 2x, tudo isso sobre x à quarta mais x quadrado. E tá aí a derivada. Ok? Bom, alguns alunos que estão aqui falando, né, já estão me mostrando que estão entendendo o processo de regra da cadeia. Eu estou muito feliz com isso. Né? Mas a maioria dos alunos não se pronunciou. Aí eu estou um pouco preocupado, se realmente estão entendendo, se estão com dúvida. Né? Pessoal, vou fazer o seguinte, para a gravação não ficar muito extensa, porque a parte teórica já encerrou faz tempo, a gente está só fazendo exemplos, né? E já fizemos muitos. Eu vou encerrar a gravação agora, mas a gente continua aqui na sala, certo? E a gente vai continuar discutindo regra da cadeia. Deixa eu só encerrar essa gravação aqui.